Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo desta bolsa linda, confeccionada em fio de malha. Eu confeccionei essa peça usando 3 cores de fio de malha, mas você pode estar usando várias cores, até mesmo sobrinhas de fio de malha, e deixar essa peça bem colorida. Esse ponto é muito lindo e vai valorizar muito o seu trabalho. Essa peça ficou com uma medida de 20 centímetros de altura por 18 de comprimento. Ficou uma bolsa no tamanho médio. Eu usei uma alça de couro, mas ela fica linda também com uma alça de correntinha. Antes da gente iniciar o passo a passo, eu gostaria de lembrar você que toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. Então já se inscreve no canal e acione o sininho de notificação para ser notificado dos próximos vídeos. Deixa também para mim aqui o seu like. O seu like é muito importante para o crescimento do canal. Um grande beijo, vamos iniciar o passo a passo. Para a confecção dessa peça, nós vamos precisar dos marcadores e fita métrica, tesoura e agulha de tapeçaria, um botão imantado. Eu vou usar o fio de malha na cor Marsala. Esse aqui que eu encontrei, eu não gosto muito de fio de malha estampado, mas esse branco com dourado foi um achado, achei maravilhoso. Eu vou usar essa sobrinha aqui do marrom, porque ele combina com a alça que eu escolhi para minha bolsa, que é uma alça de couro. E você pode estar usando, você pode comprar assim uma alça pronta, ou você pode estar usando uma alça de correntinha, ou fazer uma alça de fio de malha, tá? Essa aqui já vem com um mosquetão. Eu vou precisar de um pouquinho de cola para artesanato, e a agulha para crochê é a número 6. Eu vou iniciar com o Marsala. E antes de você iniciar, é importante que você dê uma desenrolada no fio, porque esse ponto ele fica bonito se o seu fio ele estiver bem assim, olha, bem desenrolado. Quanto mais desenrolado ele tiver, não tiver assim, sabe, fio de malha assim torcido, quanto mais retinho ele tiver, mais bonito vai ficar os seus pontos. Então, enquanto você estiver confeccionando a peça, seu fio começou a dar uma enroladinha, para, desenrola e volta a confeccionar a bolsa. Eu vou fazer aqui, então, o nozinho inicial, e esse nozinho eu conto como sendo a minha primeira correntinha. Eu vou fazer aqui mais 44 correntinhas, eu vou ficar com um total de 45 correntinhas, contando o ponto do nozinho. Eu concluí aqui as 45 correntinhas. E nós vamos trabalhar nessa alcinha aqui atrás do ponto. Aqui eu tenho a trancinha do ponto e aqui atrás eu tenho essa alcinha. É nessa alcinha aqui atrás que nós vamos fazer os nossos pontos. Eu pulo a primeira da agulha, eu vou vir na próxima, eu vou laçar o meu fio, tentando deixar aqui, olha, o fio de malha mais bonitinho possível. Laço o meu fio, eu venho aqui nessa alcinha aqui de trás e eu vou puxar essa laçada como se eu fosse fazer um ponto alto, deixando as 3 laçadas aqui na agulha. Eu vou segurar ela aqui com o dedo e vou puxar e passar ela por dentro das 2 laçadas. Laço meu fio, vou na próxima alcinha, laço o fio que vem vindo lá do novelo como se eu fosse fazer um ponto alto. Eu vou ficar com umas 3 laçadas aqui na agulha. Agora eu não vou laçar de novo o fio, eu vou passar, eu seguro aqui, olha, com o dedo, e eu vou passar essa laçada aqui por dentro das 2 primeiras laçadas. Laço meu fio, passo pela alcinha,
pego o fio de lá do novelo, trago pra frente, como se eu fosse fazer um ponto alto, eu vou ficar com as 3 laçadas. Seguro, passo por dentro das 2 primeiras laçadas. Laço, vou na próxima alcinha, trago o fio aqui pra frente e passo pelas 2 primeiras laçadas. Fico com as 3 aqui na agulha, seguro ele aqui assim, olha, pra ficar mais fácil de eu fazer o ponto, e passo pelas 2 primeiras laçadas. Vou explicar mais uma vez, olha. Como se eu fosse fazer um ponto alto normal. Eu laço meu fio, passo pela alcinha, trago o fio aqui pra frente, mas eu não faço ponto alto. Como se eu fosse fazer um ponto alto normal. Eu seguro essa laçada aqui pra ficar mais fácil pra mim e passo por dentro das 2 primeiras laçadas. Então, eu laço, só que aí vai arrumando aqui, olha, pra sair bonito, tá? Esse ponto, laço, pego o fio que vem lá do novelo e trago ele aqui pra frente. Pra ficar bonito esse ponto, é muito importante que você mantenha todos na mesma medida. Então, quando você trouxer ele aqui pra frente, deixa assim, olha, todos na mesma medida. Segura esse aqui que fica mais fácil para pegar ele aqui e passar por dentro das 2 primeiras laçadas. E vai ficando assim. Então, eu laço, venho no próximo ponto, trago o fio aqui pra frente, passo pelas 2 primeiras laçadas. Ele não pode torcer, tá? Tem que ficar assim, bem bonitinho. Então, eu vou fazer assim até a minha última correntinha. Esse ponto não é difícil. É só a gente ter cuidado para ele ficar bem retinho, bonitinho. Passo aqui. Seguro, passo pelos 2 primeiros pontos. Laço, trago o fio aqui pra frente, como se eu fosse fazer um ponto alto. Seguro ele aqui para ficar mais fácil e passo pelos 2 primeiros pontos. Então, eu vou fazer assim até a minha última correntinha, e quando eu chegar na minha última correntinha, eu volto pra gente dar continuidade ao trabalho. Tô chegando aqui no final dessa volta e eu vou passar para vocês uma dica muito importante para esse ponto ficar bem bonito, tá? O que vai fazer esse ponto ficar assim, olha, bem bonito assim, é essa laçada aqui. Então, essa laçada, arruma bem ela, deixa ela bem bonita, e aí passa por aqui e traz o fio. Essa segunda laçada, é importante que ela não esteja torcida, mas essa laçada aqui, essa laçada que você dá no fio de malha, é que vai fazer o seu ponto ficar assim, olha, com esse efeito aqui. Então, não faça ele nem muito apertado, nem muito solto. Deixa as 3 laçadas na mesma altura. Segura essa aqui, tenta não torcer essa e faz o seu ponto. Aí, ele dá esse efeito aqui. Então, laça o fio e essa laçada aqui da agulha, ela tem que sair aberta, bem bonita. Não sai torcida, deixa ela bem bonita. Essa daqui, que é essa que vai embelezar o seu ponto. Passa aqui, traz a laçada aqui pra frente, segura, até mesmo porque para ela não torcer essa aqui, que é essa que deixa o ponto bonito, e passa por aqui. E o ponto vai ficando assim. Então, você laça, sempre ajeita essa laçada, deixa bonita, passa, traz o fio aqui pra frente, segura e passa ela por aqui, olha, assim, tentando não torcer essa laçada. Assim. E agora aqui, como eu contei o ponto do nozinho como sendo o meu primeiro ponto, então o meu último ponto eu faço no nozinho. Então, eu laço aqui o meu fio,
Deixo ele bem bonito, para esse ponto sair bonito. Passo numa alcinha do nozinho e faço o meu último ponto. E essa volta fica assim, olha. Agora aqui, então, eu vou alongar aqui um pouquinho, vou pegar uma agulha mais fina e eu vou passar essa sobra de fio aqui pra dentro, porque eu já vou arrematar essa sobra de fio nessa próxima volta aqui que eu vou fazer. Então aqui eu fiz o arremate da sobrinha de fio do início para não atrapalhar a explicação aqui do ponto, tá? Mas você pode passar ela aqui para cima e ir arrematando agora nessa próxima volta. Concluí então o último ponto, faço uma correntinha e vou virar o meu trabalho. Agora aqui eu vou seguir fazendo a mesma sequência de pontos, tá? Eu venho no próximo ponto, tá? O ponto da correntinha corresponde a esse ponto. Eu venho no próximo ponto e vou continuar fazendo a mesma sequência de pontos que eu estava fazendo até agora, do mesmo jeitinho. Arrumando a laçada na agulha, mantendo os pontos na mesma altura e ficando com 44 pontos em cada uma das voltas. Essa sequência de pontos nós vamos usar até o final da bolsa, tá? Aqui, olha, eu laço meu fio, eu pego as duas alcinhas do ponto, tá? Pego as duas alcinhas do ponto, trago a laçada aqui pra frente e passo pelas duas primeiras laçadas. Tá? Pego as duas alcinhas do ponto, ó, passo normal aqui por baixo do ponto, trago a alcinha aqui pra frente e passo nas duas primeiras laçadas. Então, é nas duas alcinhas do ponto que eu vou pegar, tá? Aqui, passando aqui, olha, a alcinha, lacei o meu fio, passo aqui, olha, por baixo da alcinha. Trago aqui pra frente e fecho meu ponto. Então, eu vou fazer assim até o final dessa volta, vou ficar com 44 pontos, vou sempre arrumando a alcinha da laçada, para ele sair bonitinho aqui do outro lado, sempre deixando essa parte aqui, olha, pra cima, e trago aqui pra frente e fecho meu ponto. Então, aqui é só seguir fazendo, mantendo esse ponto, e eu vou fazer assim a minha bolsa toda. Quando eu chegar no final dessa volta, então eu volto com vocês pra gente iniciar mais uma volta, mas esse é o ponto, esse é o padrão de ponto que a gente vai manter nessa bolsa toda, tá? Eu cheguei aqui, então, no final de mais uma volta, e esse último ponto aqui, olha, ponto da correntinha, eu não posso esquecer esse ponto. Vou laçar o fio e vou fazer esse último ponto aqui, que é o ponto da correntinha. Em cada volta, eu tenho que me certificar de estar ficando com os 44 pontos. Concluído, então, o último ponto, faço uma correntinha e vou virar o meu trabalho e vou seguir fazendo exatamente como nós fizemos até agora, tá? Passo nas duas alcinhas do ponto, laço meu fio, passo nas duas alcinhas do ponto e fecho o ponto passando nas duas laçadas. Laço, venho no próximo ponto e fecho passando nas duas laçadas. Eu vou fazer assim, então, até quando eu for trocar de cor. Então, eu vou seguir fazendo e eu vou fazer assim até eu ficar com um total de 18 voltas. Se você quiser fazer cada volta de uma cor, você pode fazer, aí vai da sua criatividade. Quando eu for trocar o meu fio, então eu volto para mostrar para vocês como a gente faz para trocar o fio, tá? Então, quando eu for trocar de cor, eu volto, a gente troca de cor, mas o total de voltas são 18 voltas.
Então, eu vou seguir fazendo. Quando eu for trocar de cor, eu volto com vocês pra gente fazer essa troca de cor juntos. E vou fazer um total de 18 voltas na minha bolsa. Então, aí você põe a quantidade de voltas, de cores que você quiser em cada volta, tá? Vou seguir fazendo o meu aqui. Quando eu for trocar de cor, então eu volto. Eu concluí aqui todas as voltas que eu queria fazer com o Marsala. Eu fiz aqui num total de 6 voltas. E ficou assim. E agora eu vou trocar de cor. Para trocar de cor, eu vou puxar essa laçada aqui para cima, mas eu não vou fazer a correntinha, tá? Eu termino meu ponto, eu faço uma correntinha e começo a próxima volta, correto? Eu não vou fazer a correntinha, eu só vou passar esse fio aqui para cima, aqui dentro, mas eu não vou fazer a correntinha com ele, eu vou fazer a correntinha com o fio que eu vou começar agora a próxima volta. Mas eu preciso passar essa alcinha aqui, olha, pra cima, pra eu ter esse efeito aqui, ó. Tá vendo? Dessa alcinha. Ele tá aqui, eu só vou passar ela aqui dentro. Subo essa alcinha e corto o meu fio. Essa alcinha, eu vou fazer o arremate dela agora nesses pontos aqui que eu vou iniciar. Então, eu subi ela aqui, mas eu não fiz a correntinha para virar o meu trabalho. Eu só subi ela aqui, passei por dentro dessa laçada para ficar com esse efeito aqui, olha. E fechar aqui essa minha volta, essa minha carreira aqui. Agora, eu vou posicionar a agulha no mesmo ponto que eu terminei, e agora sim, com a cor que eu vou iniciar, eu faço a primeira correntinha dessa volta e viro o meu trabalho. Então, eu coloco a cor que eu vou iniciar, faço a correntinha, viro o meu trabalho. Esse ponto aqui, eu vou ajustar ele. E é só seguir trabalhando. Agora, essa sobrinha de fio, eu não vou arrematar ela agora. Eu vou arrematar depois que eu tiver essa volta toda pronta. Eu não dou nozinho nas sobras de fio. Eu vou arrematando por dentro dos pontos. E depois, quando eu escolher o lado que vai ser a frente da minha bolsa, eu passo essas sobras de fio para o lado que vai ficar a parte de dentro da bolsa e coloco um pouquinho de cola para tecido. Essas sobrinhas eu não posso deixar aparecendo, eu tenho que deixar bem bonito essa troca de fio aqui, porque a gente vai escolher o lado sem fazer a volta de acabamento em pontos baixos, tá? A gente já tem, olha, uma peça bem acabada. Essa alcinha fica bonita e vai dar um efeito bem legal para a bolsa. Então, essa sobrinha aqui eu vou deixar aqui por enquanto. Essa daqui eu já vou arrematar dentro dos pontos e agora eu vou seguir fazendo meus pontos. Exatamente como eu vinha fazendo até agora. Arrumo bem bonita essa laçada da agulha. Venho aqui, olha, essa correntinha corresponde a esse primeiro ponto, então eu venho no próximo, laço meu fio e faço e concluo o meu ponto. Vou dar uma arrumadinha aqui, nessa sobrinha e nesse aqui que eu vou arrematando. E agora é só seguir fazendo, exatamente como a gente estava fazendo até agora. E com esse aqui eu vou fazer 4 voltas, tá? Eu fiz 6 voltas com o Marsala, vou fazer 4 voltas com esse fio e vou concluir as 18 voltas com o marrom. Aí você faz a quantidade de voltas, de cores, né? Que você preferir, né? Se você tiver sobrinhas de fio, dá pra você fazer ela bem colorida, fica linda ela bem colorida, tá? E aí a gente já vai arrumando aqui, olha, o outro ladinho pra ficar bonitinho. E é só seguir fazendo, então, como a gente vinha fazendo com o Marsala. É a mesma sequência de pontos, não vai mudar.
E toda vez que a gente for trocar o fio, é assim que a gente troca o fio, tá? A gente não dá nozinho, a sobrinha, a gente tem que passar a alcinha aqui pra dentro, ó, ela tem que ter esse efeito aqui. Então, a gente passa a sobrinha aqui pra dentro, vai arrematando e deixar essa pontinha, depois a gente passa, então, uma gotinha de cola do lado que a gente achar que vai ficar o avesso da peça. Então, eu vou fazer essa volta e quando eu for iniciar a próxima, eu volto pra gente fazer esse pedacinho aqui de arremate. Eu volto pra mostrar pra vocês como a gente vai subir e esconder essa sobrinha de fio aqui. Eu tô chegando aqui no final dessa volta e eu vou fazer então o arremate dessa sobrinha que ficou da troca de fios. Eu fiz a volta, fiz a correntinha, voltei fazendo os pontos e agora que eu já vou fazer esse arremate. A gente não vai fazer acabamento em pontos baixos, a gente vai usar ela assim. Então essa parte aqui da bolsa tem que ficar sempre bem bonito, tá? Dos dois lados. Fica assim, bem bonitinho. Então, aqui a gente também vai deixar bem bonito. A gente vai pegar uma agulha mais fina, para não estragar os nossos pontos, e vai passar essa sobra de fio aqui por baixo, olha. Passa ele aqui bem arrumadinho, pro cantinho já ficar bonito. Passa ele aqui por baixo, arruma ele aqui, deixa assim alinhadinho com os outros pontos. E agora é só seguir fazendo normalmente e passando por cima desse fio. A pontinha do fio que ficar, depois que a gente escolher qual vai ser o lado de fora, a gente passa para o lado avesso e coloca uma gotinha de cola para tecido. E aqui a gente já vai começar, então, a cobrir essa sobra de fio. Vou fazer o meu ponto. E já vou passando por cima dessa sobra de fio. Aqui eu dou uma puxadinha e depois é só fazer... É só colocar a cola, depois que eu escolher o lado. Então, agora aqui eu vou seguir fazendo, vou concluir as 18 voltas, vou fazer mais 4 voltas com essa cor aqui. Vou concluir o restante das 18 voltas com o marrom. E aí eu volto, então, pra gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí todas as voltas, eu fiz 18 voltas, olha como é lindo esse ponto. Agora a gente vai, terminei aqui o último ponto, eu faço a correntinha, tá? Eu preciso subir essa alcinha aqui da lateral. Então eu faço a correntinha e agora eu vou cortar o meu fio. Vou passar aqui essa sobrinha pro lado de dentro aqui. E agora eu vou escolher qual vai ser o lado que vai ficar de fora da minha bolsa. Para eu fazer, então, os arremates pro lado, todos virados pro lado de dentro. Então, você vai virar a sua bolsa, vai ver que lado você acha que os pontos ficaram mais bonitos. Eu acho que é esse lado aqui. Eu gostei mais desse lado. Então, eu vou deixar esse lado como sendo o lado de fora da minha bolsa. E o lado de fora da bolsa, esse lado aqui que tem as alcinhas, olha, do início e do início das voltas, é o lado que vai ser a tampa. Porque esse lado ficou mais retinho, ficou mais bonito. Então, eu vou passar todos os arremates para o lado de dentro da bolsa. Inclusive esse último aqui que eu acabei de cortar. Essa última alcinha aqui que eu acabei de cortar. Então, eu vou virar a bolsa para esse lado. Pego uma agulha mais fina. E vou passar, então, todos os arremates para esse lado aqui de dentro, que vai ser o lado de dentro da minha bolsa. E esse último aqui que eu acabei de cortar, também vou arrematar ele
aqui pra cá, pro lado de dentro. Vou passando ele aqui por entre os fios, não puxa muito porque a salsinha aqui, olha, tem que ficar aparecendo, tem que ficar bonitinha. E a gente vai passar por aqui. As outras pontinhas das trocas de fio, olha, eu já havia passado para esse lado, então agora você vem com a cola para tecido, cola a sobrinha de fio, aguarda um pouquinho, essa cola para tecido seca bem rápido, tá? Depois de colado as pontinhas, é só aguardar um pouquinho e cortar as sobrinhas de fio. Agora a gente vai fazer a seguinte contagem de pontos. Eu tenho um total de 44 pontos. Eu vou contar a partir desse último ponto 28 pontos e vou pôr um marcador. E depois de tudo pronto, os arremates todos feitos, a contagem de pontos, então eu fiquei com 28 pontos aqui e 16 pontos aqui para a tampa. Nós vamos então fazer a união das laterais com as cores correspondentes. Então, aonde eu fiz a lateral com o marrom, eu vou unir com o marrom. E aqui, onde eu fiz com o marsala, eu vou unir com o marsala. A gente vai unir a bolsa assim. Eu tenho 28 pontos, então eu vou unir. Contar do marcador 14 pontos aqui com os 14 pontos aqui. A gente sempre deixa um ponto a mais para a bolsa, se você for fazer ela assim, tá? Olha, bem aqui embaixo. A gente sempre deixa um ponto a mais para a bolsa, para tampa, para quando a gente colocar aqui volume na bolsa, a tampa não ficar assim levantada, tá? Não ficar repuxada e levantada. Então, a gente deixa a quantidade de ponto aqui, ó, um pouquinho maior. Se você quiser ela com a tampa mais pra cima, assim, olha, vai ficar linda. Daí você conta direitinho os pontos da lateral pra você unir. A gente vai unir assim, 14 aqui e 14 pontos aqui. Então, nós vamos vir aqui, olha, com a agulha para a tapeceira, a gente pega uma quantidade suficiente do fio que a gente fez essa lateral e a gente vai colocar esse fio aqui, olha, de dentro da bolsa, tá? Eu tô do lado de dentro da bolsa, a gente vai colocar ela aqui de dentro, saindo nesse último ponto aqui, olha, mas pegando as duas alcinhas desse último ponto, saindo por aqui, olha, pelo lado de dentro da bolsa. A gente puxa. E essa parte aqui, essa sobrinha de fio, depois a gente cola. A gente vai vir aqui pelo lado de dentro da bolsa. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Aqui, depois dessa sobra, é só colar pelo lado de dentro da bolsa. E a gente não vai vir no ponto marcado, a gente vai no ponto de cima. Porque a gente vai fazer essa volta aqui, olha, em diagonal, para ficar bem bonito. A gente vai pegar uma alcinha daqui e a alcinha de dentro da bolsa. Só uma alcinha. E vai passar aqui pro lado de fora, para ficar uma costura diagonal. Só que a gente não vai começar a costura daqui, não. A gente vai posicionar no lugar certo aqui, tá? E agora, a gente vai começar a costura aqui, olha, dessa parte. Essa parte aqui não pode soltar, tem que ficar bem presa. E a gente vai começar a costura agora. A gente arruma certinho aqui o fio, pra ele ficar bonito assim. E a gente vai prender sempre nos pontos correspondentes. Pegando a alcinha de dentro. Eu tenho duas alcinhas, o Vzinho aqui, olha, eu vou pegar a alcinha de dentro de cada ponto. Então, eu passei aqui, olha, a costura no ponto de cima, mas eu vou começar a costura certinho aqui, olha, porque eu tenho meus pontos contados. É só para a costura ficar
assim na diagonal. Então, agora eu venho aqui, olha, eu venho aqui nesse próximo ponto, pego a alcinha de dentro do ponto, a alcinha de dentro deste ponto aqui que eu tenho marcado, e eu passo o meu fio aqui por dentro, puxando assim, olha, na diagonal. Vou no próximo ponto, pego uma alcinha aqui desse ponto, é de dentro, pego a alcinha de dentro desse ponto e puxo assim. E eu vou arrumando aqui, olha, o ponto para ele ficar bem bonito, essa costura, tá? Assim, na diagonal, bem bonita. Venho no próximo ponto, uma alcinha de cada lado, as duas alcinhas de dentro. E agora é só ir costurando, olha. Bem fácil aqui, tá? Só ir arrumando o ponto para a costura sair bonita. Pra essa lateral ficar bonita, assim. E a gente vai fazer essa costura até lá embaixo, até o nosso último ponto aqui da lateral. Pegando uma alcinha de ponto de cada lado. E olha, arrumando o fio para ficar uma costura bonita. Arrumando aqui, olha, para ficar uma costura bonita nessa lateral também. Chegando aqui no finalzinho, vai sobrar aqui, ó, um ponto desse lado, um ponto desse. A gente passa nele aqui também, esse último ponto. E nesse último aqui também. Pra ficar bem fechadinho essa lateral. E agora, a gente vai voltar nesse ponto e vai jogar essa sobra de fio lá pra dentro. Assim, olha. Arruma aqui esse fio pra não ficar virado. E agora, essa sobra de fio, a gente aproveita que tá aqui na agulha para tapeçaria e já vai fazer esse arremate aqui, olha, passando por entre os pontos. E vai ficar assim, essa lateral. Vai ficar bem bonita. Agora a gente vai fazer esse arremate aqui para o lado de dentro, puxar bem esse início, colar essa pontinha aqui e vai fazer esse mesmo acabamento aqui, olha, essa mesma costura aqui da lateral do outro lado com a cor correspondente aqui, olha, do final da nossa peça. Então, eu vou fazer essa costura, que é exatamente igual a gente fez aqui, vou fazer essa costura, então, e volto. Eu fiz a costura aqui desse outro ladinho, olha, do marsala, exatamente como a gente fez aqui do lado do fio marrom. Olha como fica bonito esse acabamento, olha, essa união das laterais. Aqui o botão é só medir aqui bem o meinho da peça, na altura que você quer que fique a tampa, e costurar
né? Então aqui o botãozinho não tem segredo, só costurar aqui nos buraquinhos. E eu fiz esse tassel para compor a minha peça. A alça eu coloquei essa de couro mesmo, mas eu troquei o mosquetão pela argola articulado, porque quando eu quiser colocar uma alça de correntinha, eu coloco uma alça de correntinha e tô pronta para ir para a festa. E a bolsa ficou pronta. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. Se você gostou do vídeo, compartilha nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!